atividade física a doutora faz? Porque gosta, porque ama, porque tem que ser espelho para os pacientes? Eu acho que são as duas coisas. Desde criança, eu estava explicando, minha família, por ser italiana, né, tem muita tendência à obesidade, então eu cresci vendo minhas tias nessa luta, primos, e então acho que isso acabou me moldando um pouco. Desde a adolescência eu sempre fiz exercício, já passei por vários esportes, futebol, canoa havaiana, vôlei de praia, eu já fiz de tudo um pouco, futebol de campo. Então eu tenho prazer, eu acho que a sensação de dever cumprido é maravilhosa. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que a minha convidada de hoje já chega causando pelos sobrenomes que ela carrega: Passamani e Ferrari. Ferrari, aposto que todo mundo pensou como eu: velocidade e força. Passamani é um nome bonito, sonoro, e a gente vai descobrir a origem. Com esses sobrenomes potentes e essa energia intensa, um currículo que impressiona. Hoje eu converso com Cristiane Passamani Ferrari Pedral Sampaio. Ela é médica, endocrinologista, pesquisadora, estudiosa, apaixonada por atividade física, mãe dedicada, amante de viagens e aventuras, apaixonada pelo Flamengo, flamenguista, dessas que se desloca para qualquer lugar para assistir uma final de campeonato com o Flamengo. E claro, uma voz super importante quando o assunto é Mounjaro, obesidade, prevenção, métodos de emagrecimento e diabetes. Especialista pelo Hospital Ipiranga e pelo Hospital Brigadeiro, ela é pós-graduada em nutrologia pela USP e atua no Hospital Geral de Vitória da Conquista. É co-criadora da Diabetopédia. É uma startup que busca democratizar o conhecimento e o tratamento do diabetes, construída com seu marido, também médico, Dr. Daniel Baiano Pedral Sampaio. Hoje, o papo vai ser direto, sem rodeios, do jeito que ela gosta. Vem comigo, deixa o ping-pong. Doutora Cristiane, o que fala mais alto, paixão pela vida ou compromisso com o jaleco? Eu sempre quis ser médica, eu estava até comentando com você, né? No meu livrinho de festa de 15 anos tem lá, sonho ser médica. Mas eu amo muito o que eu faço, então acho que os dois estão juntos aí. Mas No mesmo nível de paixão. acho que no mesmo nível de paixão, assim, você vê que você melhorou a vida de alguém, é uma coisa que não tem preço. Agora, uma curiosidade, né, que sempre chama a atenção, antes de entrar no assunto sério, não que esse não seja, antes de falar de Mounjaro, Ozempic, né, uma coisa, esse sobrenome Ferrari, você já nasceu assim acelerada ou foi coincidência mesmo? Porque a gente falou em Ferrari, eu penso que todo mundo, né, como eu, pensa logo em algo forte, veloz, e a doutora tem esse perfil, né, de mulher forte, veloz, pragmática. Você sabe que, assim, minha família é descendente italiano dos dois lados, Ferrari é da família do meu pai, Passamani é da família da minha mãe, eu tenho até cidadania. Mas eu não sou descendente da família Ferrari, senão acho que eu estaria morando na Itália, né, no Lago Como, não. Você sabe que na família eu sempre fui conhecida por ser eu sou bem descontraída, assim, expansiva. E apesar de eu achar que não, acredito que eu sempre tive, assim, apesar de eu sou uma pessoa que eu diria que sou acolhedora, eu sempre tento conciliar. Eu não sou de gerar atrito ou confusão, eu sou mais de conciliar. Harmonizar, né? Harmonizar. A gente chama até de passadora de pano, assim, brincando. Que eu gosto sempre de juntar as pessoas, eu tenho essa personalidade. Mas com os pacientes, eles falam que eu sou mais, assim, didática, eu sou bem enfática no que eu estou explicando, eu acho que tem que falar a verdade. E Cristiane, longe do jaleco, tem também esse pragmatismo, relaxa mais e deixa a vida levar? E as minhas características, primeiro, eu gosto muito de família, eu sou muito ligada, gosto de fazer esporte e gosto de assistir esporte, sou flamenguista, assim, muito, eu amo. Capaz de deslocar de onde estiver para assistir uma final de campeonato, um clássico. Você sabe que tem gente da minha família que foi para Lima, né? Infelizmente não tem essa vontade, mas ainda não consegui. Mas eu gosto muito de esporte, de tudo. E futebol é uma coisa que eu tenho paixão. Aventura, academia, você é muito ativa, né? Eu sou bem ativa. Meu marido já é mais tranquilão, acho que é bom a gente ter esse meio termo, né? Mas eu sou ativa. E atividade física a doutora faz porque gosta, porque ama, porque tem que ser espelho para os pacientes? Eu acho que são as duas coisas. Desde criança, eu estava explicando, minha família, por ser italiana, né? Tem muita tendência à obesidade, então eu cresci vendo minhas tias nessa luta, primos. E então acho que isso acabou me moldando um pouco. Desde a adolescência eu sempre fiz exercício,
já passei por vários esportes, futebol, canoa havaiana, vôlei de praia, eu já fiz de tudo, um pouco futebol de campo. Então, eu tenho prazer, eu acho que a sensação de dever cumprido é maravilhosa. E a alimentação? É disciplinado ou tem um docinho que às vezes desmonta a dieta? Não, eu acho que durante a semana, todo mundo, assim, eu tento ter uma dieta mais saudável. No fim de semana, eu acho que a gente tem que viver. Para isso também a gente faz atividade física. Então, eu gosto de beber um vinho, gosto de comer queijo. Então, a gente tem que saber equilibrar. Eu acho que também, se você é muito radical, você cansa e não consegue seguir isso a longo prazo. Sua casa, então, é mais fitness ou é mais gourmet? Como que é a geladeira da doutora Cristiane? Como que é isso? Todo mundo vai na mesma vibe da endocrinologista? Daniel, meu marido, melhorou muito, assim, não gostava de tomar café. Comigo ele aprendeu a tomar café. Eu gosto de muita fruta, sempre comi, fui criada com fruta. E a gente mora numa cidade que tem feira, que é maravilhoso você ir na feira, né? Então, assim, tem de tudo. Vai ter um docinho, eu ganho dos pacientes também, panetone, tem lá um panetone que eu ganho de uma paciente. Mas, no geral, no dia a dia eu tento ser mais saudável. A Olivia, minha filha, também está no processo de adolescente, né? Melhorou a alimentação. Então, ovo é o que mais tem. Fruta, verdura, mas também vai ter um biscoitinho de feira para quando tem alguma visita, tem. Doutora, a senhora acabou de falar de Daniel, seu esposo, o doutor Daniel Pedral, que também é médico. Agora, conta pra gente, trabalhar com o marido na mesma profissão, eu sei que vocês têm projetos juntos, tem mais prós ou mais contras? A gente se dá muito bem, assim, o Dani é bem exigente, eu sou mais leve, assim, ele é um leonino bem perfeccionista. A gente teve esse projeto, né, da diabetopédia, que foi um pouco, ele muito exigente, então, ele pegou um pouco de mim, foi na época da pandemia. Mas no geral a gente nunca brigou, a gente estava falando disso nas bodas, a gente nunca dormiu brigado. Então, a senhora já acabou de falar da Diabetopédia, né, que é uma startup que aproxima os pacientes que sofrem, né, que são diagnosticados com diabetes. Conta pra gente, esse sonho, essa startup, nasceu de uma indignação, um sonho mesmo, um desejo, sentiu uma lacuna aí? Eu acho que assim, essa na verdade foi uma estratégia para tentar que os pacientes tenham uma informação de qualidade de forma leve para leigo. Como funciona? Explica pra gente. Então assim, a diabetopédia, ela é como se fosse, na verdade não é bem um aplicativo, você entra no Google e coloca diabetopédia. Eu até esqueci o nome agora do nome correto mesmo dessa ferramenta. Quando você coloca lá, ela funciona, você entra, não precisa inicialmente de fazer nenhum tipo de cadastro. E aí ela é como se fosse uma enciclopédia. Você coloca lá adoçante, carboidrato, proteína, uma cartilha. Né? E tem várias coisas legais lá na Diabetopédia, quem puder entrar. E tem o Instagram também que pode seguir, mas lá tem falando sobre a história da insulina, a história das pessoas que fizeram diferença no diabetes. Então é muito legal, é bem legal. Diabetes tipo 2, doutora, é reversível? A gente já vem assim com essa informação, já tem um tempinho, tem um estudo que foi feito na Inglaterra, que foi bem legal. Eles pegaram pacientes com diabetes tipo 2, que tinham recém-diagnosticado, falaram, vamos tentar fazer uma dieta aqui, uma dieta com baixa caloria mesmo, menos de 1000 calorias, e vamos observar. Então, os pacientes que tiveram uma perda de peso com mais de 10%, quase 15% de perda de peso, tiveram reversão então, do diabetes. Então, somente com a alimentação dá para controlar. Dá, lógico que foi uma dieta, assim, foi um estudo, na verdade, um estudo onde você pegou os pacientes, bem rigoroso, mas você perdendo peso, no diabetes tipo 2, normalmente você consegue fazer com que a doença fique em remissão, porque o diabetes não é só alimentação, ele tem um componente genético também, então é multifatorial, mas dá sim. Falando em genética, né, a obesidade é escolha, é genética, é doença, como que a doutora classifica? Eu acho que ela é um pouco de tudo, assim, mas a gente às vezes, e a obesidade tem esse perfil, assim, preconceito das pessoas acharem que é a pessoa que quer estar obesa, e muitas vezes não é uma escolha. Então, a gente não pode julgar porque a gente não está no lugar do outro. Existem razões, né? Assim, na verdade, os genes da obesidade, eles estão muito relacionados ao sistema nervoso central e à questão de compulsividade, de saciedade. Então, para algumas pessoas, comer um pão é suficiente. E para outras não. Então você não pode julgar. A gente está aqui para ajudar e ser um ponto de apoio para o paciente. E pela minha família ter toda essa história, eu nunca julguei, porque eu vi todo o esforço e toda a necessidade daquelas pessoas, as minhas tias, as minhas primas, e até minha mesmo. O esforço que eu faço para me manter no peso. Então eu acho que a gente não pode julgar. E essa escolha então pela endocrinologia veio daí, dessa coisa familiar, de ter essa tendência? Eu acho que muito. Inicialmente eu queria fazer cardio,
mas até por essa história toda, eu entendo o outro lado, sabe? Tem muito diabetes também na família, eu tenho alguns tios, até um que faleceu e tal, então isso acho que influenciou muito. Acaba influenciando, né? Sim. Doutora, agora o Monjaro, que é, né, o rei, que é a rainha, a bola da vez, emagrece mesmo ou é exagero da internet? Como que funciona essa coisa, né? Tá todo mundo louco aí, Monjaro, Monjaro. Como que funciona isso? Quando que é indicado? Então, assim, acho que a primeira coisa é uma droga, é a primeira droga de uma nova classe de medicamentos, porque ela é um duplo agonista. A gente tinha o Ozempic, o Wegovy, que é a semaglutida, que ela é um agonista só de um hormônio, que é o GLP-1. A tirzepatida, que é o Monjaro, são de 2 hormônios, é o GLP-1 e o GIP. Esses 2 hormônios vão ter papéis diferentes. Então, quando você teve essa junção, você teve uma coisa a mais em relação ao anterior. Primeiro, efeito colateral. Então, em relação, quando você compara com a semaglutida, você tem menos náusea, porque o GIP tem uma ação no centro da náusea, diminuindo esse efeito. Então, é uma droga mais confortável para utilizar. Comparado com o Ozempic. Comparado né? com o Ozempic ou o Wegovy, que a gente usa também, é uma droga muito boa, mas tem esse diferencial. E segundo que o GIP, ele vai ter ação no tecido adiposo, uma coisa que o GLP-1, só da semaglutida, não tinha. Então, você tem uma lipólise, a gente chama de tamponamento lipídico, é o nome que a gente tem dado. Então, uma droga que realmente, pela ação do GIP, ela tem o diferencial de diminuir mais circunferência abdominal, perder um pouco mais de gordura do que o Wegovy. Tem muita informação na internet, chega pra gente, né, quando a gente começa a pesquisar essa coisa do algoritmo. É verdade que o Monjaro age também na questão emocional e São as duas drogas, tanto a semaglutida como a tirzepatida, ela tem uma ação tanto no trato gastrointestinal, mas tem ação no sistema nervoso central. Aonde? Elas vão agir nos núcleos de saciedade, de fome, de recompensa. Então, uma coisa que a gente observa muito nos pacientes que usam é aquela, tipo assim, você não fica com aquele desespero de toda hora estar pensando em comida. A gente chama de craving, aquela vontade de comer uma coisa, come outra, principalmente à noite. O craving noturno diminui muito com essas drogas, tanto com o Wegovy como o Monjaro um pouco mais, porque é mais potente, porque tem 2 hormônios, mas tem essa diminuição do craving noturno, ação no sistema nervoso central. Eu ouvi uma expressão de alguém dizendo que é como se você começa a pensar magro. Já é algo que age, você assim, né, Você não pensa muito em comida, é aquilo, você não fica com aquela necessidade de comer para ter felicidade ou aquela alegria que algumas pessoas têm ao comer, ela faz isso. Doutora, quem não pode tomar Monjaro, usar o Monjaro em nenhuma hipótese? Então a gente tem uma contraindicação assim, a principal seria histórico de CA medular de tireoide na família, é um câncer bem específico. Pancreatite de repetição seria uma contraindicação absoluta. Eu até tenho alguns pacientes fazendo, tem que avaliar caso a caso. E uma outra contraindicação são pacientes que têm diabetes de longa data, que já tem uma complicação na retina, e aí você pode ter uma piora da visão nesses pacientes. Então, por isso que é importante a gente passar com um médico, especialista, para poder estar olhando como um todo, não olhar só a obesidade. É uma doença complexa, com um monte de complicação, ou só a obesidade, mas tem diabetes. Então, você tem que avaliar caso a caso. Neste caso, doutor, do acompanhamento, a gente viu que a Anvisa autoriza agora também os profissionais da odontologia indicar o Monjaro, até por conta de problema com sono. Tem aprovação agora. Um profissional que está gabaritado, ou seja, autorizado para fazer esse acompanhamento com o tratamento Monjaro. Um nutricionista? A gente não quer julgar assim, quem trata a apneia do sono ou os dentistas. Eu acho que cada um tem que estar com a consciência tranquila e fazer o que acha certo. Mas é bom ter uma opinião, porque o dentista, o odontólogo não é médico, mas eu acho que tem que ter uma avaliação médica. Troca, tem que ter esse diálogo. Lógico, eu também encaminho meus pacientes que têm apneia do sono para um acompanhamento com um odontólogo especializado. Eu acho que tem que ter bom senso, acho que a palavra seria essa. E sempre esse diálogo, né? Interdisciplinar, né? Dieta ou remédio? O que vem primeiro? Eu acho que tem que ter os dois. O que a gente tem visto muito com os pacientes usando Monjaro, se você não fizer atividade física, como é uma droga que tem uma potência muito grande de perder peso, sempre que a gente perde peso, 20% é músculo, você não perde só gordura. Então é importante fazer atividade física e a alimentação tem que ter proteína. Como você diminui bem o apetite, às vezes você come bem pouquinho e você não atinge a necessidade de proteína diária. Em média, aí a gente tem que comer de 1,2, 1,3 gramas por quilo de proteína dia. Às vezes, quando você come muito pouquinho,
Então é bom ter um acompanhamento com o médico e às vezes até também com o nutricionista para estar orientando essa questão, que é muito importante comer proteína. Existe algum mito, doutora, que te irrita com relação a esses medicamentos, aquelas verdades, né, que buscam lá sem fonte alguma, algo que te incomoda nesse sentido? Eu acho que a gente vê muito doutor de internet, assim, os médicos hoje, né? Vem pra cá, eu tenho uma nova droga. Acho que você fazer esse estardalhaço, não orientando bem o paciente, você tem que ser sério naquilo que você está fazendo, né? Eu acho que se comprometer com o paciente está depositando a esperança dele em você. Então, eu acho que isso é importante dessa relação médico-paciente, não só comercial. A gente, lógico que todo mundo, você está passando comigo, eu estou recebendo, mas você tem que ter um lado humano nisso. Não pensar só na parte comercial, acho que isso me irrita um pouco. O erro número 1 de quem tenta emagrecer sozinho, sem nenhum tipo de assessoria, sem nenhum profissional acompanhando. Acho que principalmente talvez não ter alimentação adequada, você comer bem pouquinho, não comer proteína, não fazer atividade física. E tem estudos mostrando que é interessante, que às vezes a pessoa fica frustrada quando faz só exercício e dieta e não perde peso. Então muitas vezes você precisa de ajuda. Isso não quer dizer que você está fracassado. Jejum intermitente é um aliado ou um vilão? Eu acho que é um aliado. Pode ajudar. É o que a gente não pode julgar. Se está dando certo para você, é muito discutível ainda, a gente tem resultados conflitantes. Se está dando certo para você e você não tem nenhuma patologia, por exemplo, você não é diabético, não está usando nenhuma droga que poderia te causar hipoglicemia, se der certo para você, mantém. É exagero o jejum intermitente 5 dias? Eu acho que pode acarretar outros problemas, entendeu? O jejum intermitente, eu acho que ele tem um papel em alguns, por exemplo, um paciente... Intermitente, é um jejum. Intermitente, eu acho que tem que ter cuidado, eu acho que não é saudável. Você vai fazer um estresse de mitocôndria, eu acho que isso aí não é legal. Doutora, emagrecimento rápido pode ser seguro? Com essas drogas a gente tem visto que a gente tem tido emagrecimento rápido. A questão é a manutenção da perda de peso perdido, se você está junto com isso fazendo outras coisas. Mas eu acho que não tem regra, assim, sempre começar devagar. Eu acho que tem que começar com a dose menor dessas medicações. Mas eu acho que a pessoa teve obesa 20 anos, vai querer agora emagrecer em um mês? Não tem essa necessidade, né? Verdade. Um conselho, doutora, para quem está cansado da luta contra a balança, né? Já está desanimado, desencantado. Eu acho que, primeiro, tem esperança com essas drogas novas, porque além de tudo que eu não comentei aqui, que são drogas seguras do ponto de vista cardiovascular. Mas de onde vem, doutora, essas drogas, né? Experiência? Tudo começou, você sabe que eu usei, eu prescrevi, né, o Byetta, foi o primeiro agonista de GLP-1. A gente sabe que o GLP-1, tudo isso foi descoberto, primeiro através de um efeito que a gente chama de efeito intretínico. O que é isso? Se você tomar um xarope de glicose, você tem uma secreção de insulina, e se você tomar a glicose na veia, a secreção é bem menor. Por quê? Então foi aí que começou a pergunta. Uhum. Aí daí começaram pesquisas para tentar descobrir, e aí começaram a descobrir esses hormônios do intestino. E foi visto esse primeiro hormônio, esse hormônio que tem naturalmente na gente, ele é degradado rapidamente. Então eles tinham que tentar fazer alguma forma para isso não ser degradado, em minutos, no nosso corpo. E aí começaram a surgir pesquisas e eles observaram é bem interessante, um lagarto que tem no México, que ele fica meses sem comer. Peraí, como é que ele consegue? E aí foram ver a saliva desse lagarto e a partir daí começaram a surgir e foram isolados e a partir por biotecnologia e chegou no que a gente tem hoje. E a cada vez mais informação, eu vejo que a doutora participa de congressos, se atualizando em relação... Teve agora o Obesity Week e a gente tem uma esperança muito grande aí para frente. Vão vir outros análogos de outros hormônios, a amilina e também do glucagon. A gente vai ter, então, cada vez mais, o pessoal está investindo, porque a obesidade é um mercado bilionário. Então, a indústria farmacêutica tem também interesse nisso, né? Mas a gente tem aí um futuro muito bom pela frente. Doutora, acredita que essa corrida, né, pelo Mounjaro, alta demanda, isso pode acalmar mais, facilitar, inclusive, o acesso? Eu acho que, com o tempo, assim, lógico, os pacientes... A gente também tem que sempre saber que existem, não é só o Mounjaro, né? Tem o Gov, tem o Ribelsus, que é a Semoral, a gente vai ter outras agora. Mas eu acho que a partir do momento que vai diminuindo, porque muitas vezes estava usando sem receita médica, vendia sem receita, então acho que vai acalmando, acho que agora está bem melhor. Porque é muito ruim você passar um remédio e no outro mês o paciente não ter como comprar, né? Isso gera ansiedade. Com relação aos seus pacientes, né? De repente se viu numa situação, uma verdade dura, que teve que ser dita, mas libertadora. Teria? Para eu falar. Eu acho que, primeiro, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial.
E a verdade é que sem exercício e dieta, você não vai ter o objetivo que você quer. Essa é uma coisa que você tem que falar, não adianta só tomar um remédio. E o conhecimento gera essa libertação, porque a partir do momento que se conhece, né, o diagnóstico, aquela condição, o próprio paciente vai se... Não, e hoje a gente tem muita ferramenta, os pacientes têm que se informar sobre a doença, até para questionar o médico, assim, é importante você ter esse questionamento, e a gente tem que mostrar, a literatura científica trabalha mostrando aquilo que você está falando. Não é uma verdade absoluta o que eu digo, né, como era antes, né? A frase que guia a sua vida hoje, a mulher Ferrari, veloz, forte, mãe, faz ginástica, que corre para ver o Flamengo. Eu acho que eu tenho muito amor, assim, eu sou uma pessoa amorosa. E eu sempre tento me guiar por caráter, é ter a consciência tranquila de dormir à noite sabendo que eu fiz o melhor por aquela pessoa que podia ser eu, ou alguém da minha família. Doutora Cristiane de Vitória, do Espírito Santo. Não, sou de Colatina. Colatina, no Espírito Santo, e veio parar em Vitória, né, da Conquista. Como que foi essa chegada sua aqui? Meu marido é daqui, a família dele é daqui, né, e sempre amou essa cidade, e realmente foi, no início é difícil, mas que cidade boa. Eu gosto de morar aqui, tem um clima gostoso, a população é mais homogênea, né, eu acho que tem uma classe média, é uma cidade rica, você vê agora vai ter um prédio parecendo Miami aqui em Sim. Conquista, né, então acho que é uma cidade que oferece muito, eu gosto muito de morar aqui. Doutora, já finalizando o nosso bate-papo, né, a gente agradece por ter atendido o nosso convite, e aí a pergunta que não quer calar, como encontrar a doutora, né, Instagram, rede social, eu vejo que usa muito o Instagram para informar também, além da startup, né? Sim, primeiro eu queria agradecer, tá, à tua disposição, acho que quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor vai ser para todo mundo. Eu tenho Instagram, meu Instagram, assim, meu marido que fala que eles têm tudo no Instagram, tem minha família, tem informação, então meu Instagram é @doutora Cristiane, com 2 N's, meu nome é Ferrari. Tem o Instagram da clínica também, que é Clínica DM+. Só lembrar, Ferrari, né, do carro. Mas eu sempre agora estou gravando até mais vídeos, eu acho que é importante pessoas realmente que têm conhecimento, que a gente tem experiência, falar sobre aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, porque isso ajuda a abrir caminho. Então, encontrar aí nas redes sociais, né, Ferrari Cristiane, com 2 N's. 2 N's, doutora Cristiane Ferrari. Doutora, obrigada. Eu é que agradeço, Pela viu? tua presença aqui com a gente, continue, né, nos informando sobre tudo. Sempre, tudo.